Estamos de volta com Decisões e Argumentos de hoje, que discute os 30 anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Itamar, eu queria ouvir você sobre esse caso que o Ariel comentou e em particular, eu gostaria de saber se você acha que aqueles que, por exemplo, exigiram enfim, um mandato fosse expedido e ainda mais que eventualmente fizeram um corpo mole, devem ser responsabilizados judicialmente. Como você vê essa situação? Obrigado pela... Realmente eu queria comentar o caso. O Ariel ele já trouxe os principais aspectos, né? O que eu queria trazer, e eu acho que é necessário, né? É que a sua pergunta inicial nesse programa foi em relação aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E nesse caso, o que eu queria trazer e que é necessário se atentar é que ele não é uma exceção, né? Isso que aconteceu com essa criança não é uma exceção. E eu digo por quê? Porque quando você vai no relatório produzido pelo Ministério da Saúde, né, nos boletins de agravo, você vai encontrar nesses relatórios a idade, 51% das crianças que são sexualmente abusadas no Brasil, elas têm entre 1 e 5 anos. Portanto, né, isso é uma prática comum no nosso país, né? E esse é o desafio que permanece quando se fala da questão da violência sexual, né? Então, se os números eles assustam, né? Quando você olha o recorte etário, assusta mais ainda. Não que um adolescente ou uma criança a partir dos 10 anos merecesse, né? Ou ficasse mais confortável nessa situação de violência e de abuso. Agora, esse caso, ele foi emblemático porque exatamente em razão, né, desse período, né, falhou toda a rede, né? Falha inclusive toda a rede de proteção, mas falha também as pessoas que estão próximas a essa criança, né? Então, quando você vai na escola, por que é importante você sensibilizar esses profissionais para identificar essas situações de violência contra crianças e adolescentes, né? Na comunidade, nos serviços de saúde, nos conselhos tutelares, né? Como é que você encaminha essa situação, né? E esse caso ainda tem o absurdo dela viajar cerca de 2.000 quilômetros para receber um atendimento que lhe é de direito, né? E que não precisaria, e que tinha dupla validação, né? Se eu posso falar assim, o Ariel depois me ajuda, mas ele tinha, né? Essa violência, ela está prevista lá no Código Penal, mas está previsto, né? Ela não precisaria ter o consentimento, né? De um juiz, no caso lá da juíza, para realizar o procedimento, porque ela tinha total amparo legal para realizar esse procedimento, né? E ela vai para um outro estado, né? E entra de forma clandestina por conta dessas manifestações. Então, hoje nós já temos uma lei que é complementar, né? Que olha para essa situação da violência institucional. Então, cabe sim uma representação, né, e responsabilização desses profissionais, né, e aí de toda a rede. De fato, tem que se investigar e responsabilizar, e nós temos a Lei 13.431 de 2017, que fala da escuta protegida da criança e do adolescente, vítimas de violências, né, em especial da violência sexual, e aí até os 18 anos de idade, e para as violências físicas até os 7 anos de idade, né? E física e psicológica. Mas ali nessa lei ela prevê também essa novidade, que é essa violência institucional, que é quando a criança ela vai tendo que falar novamente do fato ocorrido, né? Então ela não fala uma única vez, ela tem, em cada um dos atendimentos, ela tem que relatar o que ocorreu, como ocorreu, e muitas vezes ela é ainda culpabilizada no curso desses atendimentos, né? Também não é novidade nós sabermos, né, muitas das crianças quando chega num atendimento, né, ou na saúde, ou mesmo numa delegacia de polícia, né, em especial os casos de delegacia de polícia,
ser perguntado o que estava vestindo, por que não gritou, por que não pediu socorro ou simplesmente não saiu dessa situação, né? Isso tudo compõe essa gama, né, que está previsto nessa lei, na 13.431, que nós chamamos de violência institucional contra crianças e adolescentes vítimas de violências, né? E nesse caso do abuso sexual, se configura assim uma violência contra essa criança, e aí desde os manifestantes, né, que foi muito bem trazido aqui pelo Ariel, ela foi culpabilizada, né, uma criança, né, culpabilizada por ter sofrido estupro, né? E mais do que isso, né, eu só acrescentaria que o pedido ali, além o pedido, na verdade, que ela mantivesse essa marca, né, que ela criasse uma criança, né, que fruto de uma relação, né, de uma violência, né, que ela sofreu. Então era uma criança, né, como bem o Ariel trouxe, uma criança tendo que cuidar de outra criança, né? Então é disso que nós estamos falando. E as pessoas Perfeito. em nenhum momento pensaram na própria situação e o risco, né, além de não querer, né, no risco também de vida dessa pessoa que está em desenvolvimento. É uma bizarrice mesmo. A pergunta que eu tenho para você, em cima disso tudo que você falou, é a seguinte: e quem vai na porta do hospital, vamos dizer assim, se manifestar, o que eu imagino que seja algo absolutamente possível dentro da lei, mas no meio do caminho chama uma criança de 10 anos de assassina? Essa pessoa, quem puxa isso, quem lidera esse tipo de movimento, precisa também ser objeto de uma ação judicial? Como você vê isso daí? Não, eu não tenho dúvida, né? Como a situação nesse tema que nós trabalhamos, na organização, nós trabalhamos especialmente com a questão da violência sexual, né? Então, desde essa pessoa que se manifesta, né, e cada um é livre para se manifestar, mas responde às consequências, né, desta situação, né? Porque o que estava acontecendo ali não era, né, no caso do procedimento dessa criança, ela não estava fazendo algo ilegal, né? Embora as pessoas dissessem, né, nessa manifestação que o era. Então, cabe sim e pode ser representado, né? E da mesma forma, a questão da violência sexual, né? As pessoas, quando a gente fala de educação sexual, por exemplo, né, tem uma questão cultural aí muito forte, né, que você falar de violência sexual parece que você está falando algo que seja errado, né, que as pessoas induzissem ou gostassem, ou consentisse essa prática, né, como se não fosse um ato de violência, né, ou uma violência nesses casos, né, seja consentido ou não, né, está previsto em lei, né, então contra crianças e adolescentes você vai ser enquadrado sim no estupro de vulnerável, então não tem por que não ser responsabilizado, né, da mesma forma é como se falar, né, dessa questão cultural, né, no nosso país com relação a sexo, né, então por exemplo a gente ouve aí muitas críticas quando se fala de educação sexual, né, e na verdade você está querendo trazer à luz, né, se essa rede toda falha, né, a criança ela pode também saber que está sofrendo uma violência. Então, se tivesse sido trabalhado com essa criança, né, no sentido de não só garantir um canal de denúncia, mas de saber que ela poderia pedir socorro, né, e se autoproteger no sentido de reivindicar uma atenção, né, e digamos que a rede estivesse preparada para acolher, né, seria também um processo importante para se enfrentar essa situação, né? Mas eu acho que tem uma questão cultural bastante forte aí de fundo, né? Que é não só no fundamentalismo religioso, né? Porque nós tivemos várias representações, digamos assim, fazendo esse pedido, né? Ou pelo menos duas expressões maiores lá fazendo esse pedido para a criança, mas também a noção, né, de ser mulher nesse país, né, principalmente que são as maiores vítimas desse tipo de violência, né, da violência ou do estupro de vulnerável em nosso país,
significa também que as pessoas ainda lidam, né, e podem mandar no seu corpo, né? Você não tem direito nenhum. Perfeito. Ariel, uma pergunta, assim como visão bem advogado mesmo, quando você olha para uma situação como essa e deixando de lado o inegável e indiscutível estupro de vulneráveis, como você vê, como você listaria os possíveis crimes que podem ter acontecido, assim, como bullet points, assim, falar, ó, possivelmente pode ter existido este crimes, assim, é coisa que é meramente uma leitura distanciada do fenômeno, para ajudar o pessoal em Não, casa a entender isso tudo, tá? sim, o hospital, quando se negou e exigiu uma ordem judicial, os responsáveis podem responder por prevaricação, que é quando o funcionário público, quem exerce função pública, não cumpre com as suas funções de ofício. Depois que tinha uma ordem judicial e o hospital se negou, os responsáveis podem responder por desobediência de ordem judicial. Já a ativista fascista que divulgou o nome da criança, o local que a criança estava, ela pode responder por incitação a crime, incitação à violência. Ela chamou aquelas pessoas, convocou as pessoas para que fossem para o hospital. Aquelas pessoas poderiam ter cometido um linchamento. Aliás, as pessoas empurraram os profissionais de saúde. Só não espancaram a menina porque não encontraram ela, porque ela entrou no bagageiro do carro para conseguir entrar no estacionamento e depois no hospital. Então, nós tivemos ali as pessoas ameaçando a criança. Isso é um crime de ameaça, além do crime contra a honra, chamar ela de assassina, chamar o médico de assassino, os demais profissionais, calúnia, injúria, difamação. Essas pessoas também podem responder por essas práticas. Então, nós temos todos esses crimes envolvidos nessa ocorrência. O Ministério Público Federal já acionou o hospital lá do Espírito Santo, que se negou a fazer o procedimento. Essa ativista também já está respondendo uma ação, inclusive de danos também, de ter que pagar indenização de mais de 1.300.000, e é necessário saber quem, se foi algum funcionário público ou mesmo alguém do Ministério dos Direitos Humanos que vazou aquelas informações, o nome da criança e o local que a criança tinha ido para fazer o procedimento. Isso também é crime, vazar informações sigilosas que o funcionário público ou quem exerce função pública tem conhecimento é crime. E quem está na área privada, se também vazar informações que gerem danos a outra pessoa, também está cometendo crime. Então, nós temos todas essas questões, né, mais falando do ponto de vista da advocacia criminal propriamente dita. Ok, muito legal. A gente vai fazer mais um intervalinho e já volta. Peço licença para você em casa, daqui a pouco estamos de volta com decisões e argumentos.